Olá pessoal, olá, muito bom dia. Hoje sábado, 18 de janeiro de 18 de fevereiro de 2023. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana, um bom descanso para vocês, né? Espero que vocês estejam tendo. O pessoal tá, né? Já começou o sábado descansando. Tem a galera que trabalha até meio-dia, tem a galera que vira aí até de noite, tem a galera que vai virar pro domingo, enfim. Para todos vocês, seja em casa, seja trabalhando, descansando, enfim, um ótimo final de semana. Bom, vamos começar com os comentários, gente. Mas esse assunto aqui é um assunto que a gente podia começar no título colocando assim, eu avisei, né? Mas, obviamente, a gente sabe que não adianta. Vamos para os primeiros comentários aqui do vídeo para a gente entrar na matéria. O governo Lula é aquilo que eu falo para vocês sempre, né? Ele se utiliza das pessoas, das classes, enfim, até quando interessa. Quando não interessa mais, adeus Amélia, tchauzinho e capiche, né? Sempre é assim. Se não for desse jeito, não é o governo Lula. Augusto Farias Neto, ele comentou aqui, deixa eu ver, compra do silêncio, e ele comentou aqui no vídeo, bom dia, meu amigo. Um dia após CUT atacar Lula, vice-presidente da entidade ganha cargo no governo do petista. Bem interessante isso aqui, né, gente? Um dia depois, a CUT atacou, né? Criticou Lula pela questão aí do... Deixa eu mexer aqui, gente. Pela questão aí do salário mínimo. Chegou a dizer que, né, não aceitaria, não aplaudiria, né, os que o lesavam, e aí logo no dia seguinte ganhou um cargo aí o vice-presidente da CUT. Que coisa bem interessante. Bom, mas olha o título da matéria. Após carta direcionada na campanha eleitoral, governo Lula mantém distância de evangélicos. Cadê o Lula, gente, evangélico? Cadê o Lula que passou a campanha inteira se aproximando, criando frente evangélica, dizendo que governaria para os evangélicos, que se aproximaria dos evangélicos? Cadê ele? Aonde está o Lula dos evangélicos? Cadê? Não existe. Como eu sempre disse para vocês aqui, Lula só se lembra dos evangélicos na hora da eleição. Depois, acabou. Acabou. Nem picanha, nem cerveja. Para os que não são evangélicos, hein? Calma aí, né? Nem picanha, nem cerveja. Nada. Nenhuma das promessas de Lula, nem o aumento do salário que ele havia prometido de forma como deveria, né? Agora, depois de muita pressão, ele vai jogar ele para 1.320. Vocês acham que ele está aumentando agora para 1.320 porque ele é bonzinho? Não, gente. Pela pressão. É pressão. Eu lembro do presidente Bolsonaro antes da eleição de 2018. Durante a eleição de 2018, ele ganhou as eleições, ele assume a presidência da República, ele vai até o dia 31 de dezembro de 2022, e tem uma coisa nele que eu achei interessante. Ele ia lá no início às igrejas, ele continuou indo depois que ganhou, ele continuou indo depois que assumiu, continuou envolvido com os evangélicos durante o seu mandato. Então você imagina que os evangélicos não se iludiriam com o encantador de serpentes, Lula, mas muitos se iludiram. Hoje, mais longe do que nunca do povo evangélico. Vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Eu convido você a ser um patrocinador do nosso canal. As nossas lives, gente, todos os sábados às 21 horas, e hoje é sábado, né? E na nossa live tem aquela coisa bacana, que é o seu comentário, quem faz a live. É você aí do outro lado, quem faz a live junto com a gente aqui, tá certo? No final da descrição tem um link de convite para o grupo no Telegram para você receber todas as matérias em primeira mão. Vamos aqui para a matéria, né, gente? Olha só,
O início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva revela uma relação ainda estremecida do presidente com a comunidade evangélica. Segundo o resultado de pesquisa Genial/Quest, obtida com exclusividade pelo Globo, 30% dos que se declaram desse segmento avaliam o governo como negativo. Até aqui, praticamente o dobro da taxa registrada entre os católicos, 16%. Também é 2 vezes superior ao índice de reprovação do governo entre aqueles que dizem não seguir religião alguma, 15%. Então, os evangélicos hoje são o dobro dos católicos e o dobro daqueles que dizem não seguir nenhuma religião. A rejeição de Lula é o dobro no segmento evangélico. Para vocês terem essa ideia, né? É o Brasil, gente. Cadê agora Lula procurando os evangélicos? Cadê ele indo para a igreja agora? Como eu sempre digo, ele usa as pessoas. A resistência do grupo evangélico foi uma das grandes preocupações de Lula durante a campanha de 2022, diante da preferência da comunidade pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro. O petista fez panfletos com mensagens direcionadas aos fiéis, participou de comício com pastores, ainda que inicialmente tenha sido refratário à ideia. Disse que não chegaria aonde chegou se não fosse a mão de Deus e prometeu respeitar a liberdade religiosa. Se dependesse da mão de Deus, bichinho, tu tava, olha, de cabeça para baixo, descendo, olha. Tu tá pela misericórdia, não pela mão, pela misericórdia. Passada a eleição, os esforços para conquistar a simpatia desse eleitorado se tornaram escassos. Para interlocutores, a falta de acenos diretos, seja no sentido de abrir diálogo ou por ter se afastado terminantemente de lideranças do setor, travou iniciativas na área e a própria tomada de posição mais clara das igrejas. Dias após o segundo turno, o bispo Edir Macedo, líder da Universal, disse que os evangélicos deveriam perdoar Lula. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, escreveu... Cadê o... né? Não sei se vocês lembram do episódio, né? Olha só, dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. Ainda antes de tomar posse como presidente, Lula barrou a recondução de Daniel de Macedo para o cargo de Defensor Público Geral Federal. Macedo é da Igreja Presbiteriana e havia sido nomeado para o cargo por Bolsonaro com apoio da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURI. O plano mais contundente da nova gestão para acenar a comunidade evangélica esbarrou na resistência do PT. Em janeiro, o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, recebeu o pastor Paulo Marcelo Schellam para tratar da criação de um braço do governo que dialogue com pastores de pequenas e médias igrejas. As tratativas, porém, foram paralisadas após líderes petistas rechaçarem a ideia. Ou seja, agora não tem mais voto, cara. Não precisamos de mais voto, mas não precisamos dos evangélicos se dando todo mundo agora. A gente tá no poder, chegou onde queria. Ó, bucha de canhão, joga pra lá. É isso que os evangélicos que votaram no petista são. Buchinhas de canhão. Eles não querem mais papo. A própria Gleisi disse ser contra. Contra o que, Fagundes? Essa tentativa aí de aproximação, de criar um diálogo. Internamente, integrantes do partido avaliam que o PT foi injustiçado pelo discurso de pastores que se alinharam a Bolsonaro e que não cabe agora à presidência buscar reaproximação. Quer dizer, na eleição buscava. Agora que ganhou não busca mais. Gente.
Outras alas mais ligadas ao público evangélico, por sua vez, defendem uma ação mais explícita do governo para esse público. Relação no Congresso. Depois de ter sido um pilar para o governo Bolsonaro no Congresso, a Frente Parlamentar Evangélica enfrentou divergências internas que resultaram numa eleição inédita para o comando do grupo. O pleito depois foi anulado e os deputados Eli Borges, PL, e Silas Câmara, republicanos, chegaram a um acordo para se revezarem no cargo nos próximos 2 anos. O correligionário de Bolsonaro disse que a bancada evangélica não foi procurada para dialogar com o governo até o momento e indicou que a gestão Lula 13 encontrará resistência no Congresso se desejar navegar por pautas que entram em choque com os conservadores, como o aborto. A Frente Evangélica não amenizará suas posições em relação às pautas que lhes são valiosas, as pautas do conservadorismo. Acredito que o governo vai nos procurar, mas qualquer tratativa deverá ser feita coletivamente. Não somos radicais, mas temos bandeira e estamos firmes, disse ele, Borges. Na avaliação de interlocutores de Lula, o Planalto optou por negociar com os partidos em vez de buscar diálogo com os evangélicos como bancada temática. Um exemplo é o deputado Cezinha de Madureira, PSD, que foi contemplado com indicações do 2º escalão do Ministério das Comunicações, mas ele foi por causa do partido, não por ser evangélico. Nesse sentido, outro aceno de Lula parlamentares evangélicos, especialmente do Republicanos, foi o apoio do PT na indicação do deputado Jonathan de Jesus, Republicanos, para a vaga no Tribunal de Contas da União, TCU. Ações do governo, porém, afastaram ainda mais parte deste grupo. Uma delas é o uso da linguagem neutra para promover a inclusão de integrantes da comunidade LGBT+. Termos como tags, eleites apareceram em eventos e canais oficiais do Planalto desde 1º de janeiro. Foram criticados por religiosos. Outra medida sensível aos evangélicos foi a revogação de atos da gestão Bolsonaro em relação ao aborto. O governo Lula retirou o Brasil da lista de signatários de um pacto internacional anti-aborto e revogou portaria que obrigava profissionais da saúde a acionarem a polícia em casos de gravidez decorrente de estupro. Finaliza a matéria. Então, linguagem neutra, parabéns para os evangélicos que votaram, agora aguentem. Aborto, já tirou o Brasil, né, que era signatário ali de um acordo anti-aborto. Parabéns para os evangélicos que votaram. Vocês votaram num cara que defende a morte de crianças, ainda em gestação. E eu não entendo. Outro dia eu vi uma pessoa colocando assim: minha fé é em Cristo, o meu voto é em Lula. E aí eu me lembro daquela palavra bíblica que diz assim: como é que agrada, a Bíblia diz assim, como é que se pode agradar a 2 senhores? Há de agradar um e odiar o outro. Quem tem amizade com o mundo não tem amizade com Deus. Ou você ama a Deus ou você ama o diabo. Não tem como você amar a Deus e votar no PT. Bom, Alex Rocha: no Brasil o crime compensa. Verdade, meu amigo. Justiça do Rio de Janeiro torna Sérgio Cabral inocente. Tá aí, marcado o comentário. Alex Rocha: bom dia, Alex Rocha. Boca de Sapo transformou o rato em anjo. Tá certo aqui. Gilmar suspende processos contra Lula e blinda decreto do petista. Tá aí, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Fui.